Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Na nossa devocional de hoje, vamos ao Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu eles essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda a sua hora chegada. Então, Jesus aqui, ele afirma que ele é o eu sou. Jesus é a luz do mundo. Ele afirma em outros lugares, ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Ele está afirmando então que é o próprio Deus, o Deus encarnado. E nesse evento, especialmente aqui registrado por João, novamente os fariseus foram contrários às palavras de Jesus. Porque Jesus é quem dava testemunho de si mesmo. Quando a lei dizia que um testemunho era válido apenas com o testemunho de, no mínimo, duas pessoas, então Jesus era uma testemunha e o próprio Pai, Deus Pai, era a outra testemunha. Mas Jesus, uma vez mais, os acusa por não conhecerem a Ele, Jesus, e por isso também desconheciam a Deus, o Pai. Por aqui nós já entendemos que para conhecermos a Deus é somente por intermédio de Jesus Cristo. Então, há pelo menos três razões nesse texto que Jesus mostra que o testemunho dele era verdadeiro. Primeira razão é que Jesus conhecia a sua origem, como também o seu destino, enquanto os fariseus eram ignorantes até mesmo em relação às verdades espirituais mais básicas, o que tornava então o julgamento deles limitado e superficial. O julgamento desses fariseus, a respeito de Jesus, era tão raso que nem sequer sabiam o local do seu nascimento físico, pois pensavam ser ele nascido em Nazaré e não em Belém, como o profeta Miqueias havia anunciado de onde viria o Messias. Bastava uma simples pesquisa e eles descobririam que Jesus não era nascido em Nazaré, mas nascido em Belém. A segunda razão que mostra que o testemunho de Jesus era verdadeiro é a união íntima que Jesus tinha com o Pai. E essa união, como eles eram um só, como ele mesmo declarou no texto, garantia a veracidade do testemunho dele. Jesus disse e provou várias vezes ser um com Deus, um com o Pai, seja nos milagres e sinais que fez, como no testemunho público que o próprio Deus deu dele, testemunhado por muitos e pelo profeta João, quando do seu batismo ouve-se aquela voz do céu, né? Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. E a terceira razão de que o testemunho de Jesus era verdadeiro era que individualmente, tanto ele quanto o Pai testificaram a respeito da identidade de Cristo, como sendo o Filho de Deus, com toda a autoridade para cumprir a missão dada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Os judeus, queridos, estavam cegos espiritualmente. Por isso perguntavam a Jesus onde estava o seu Pai terreno. Completo desconhecimento das profecias, completa cegueira espiritual. Estavam diante de Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, e não reconheceram a Jesus como o Deus verdadeiro, como o Messias. Queridos, Jesus é a luz do mundo exatamente para tirar o pecador, seja ele judeu ou gentio, das trevas da morte, e conduzi-lo para a luz da vida. É isso que ele diz.
Seguir a Jesus, queridos, a luz do mundo, significa comprometer-se completa e integralmente com Ele, como Senhor e Salvador em todos os assuntos e aspectos das nossas vidas. É como os hebreus no deserto fizeram, quando durante o dia a nuvem e à noite a coluna de fogo se moviam, eles caminhavam. Quando a nuvem e a coluna de fogo paravam, eles também paravam. Seguir é crer na providência de Deus, é crer e obedecer a todos os seus comandos. E assim não se andará em trevas. E os fariseus, apesar de aparentarem sabedoria, desconheciam as coisas com respeito a Deus. Jesus disse que se eles conhecessem a Ele, Cristo, então conheceriam verdadeiramente a Deus Pai. Eles conheciam a letra da lei, mas não conheciam espiritualmente a lei. Isso é verdade hoje também. Muitos dizem conhecer bem vários assuntos, mas não conhecem o mínimo sobre Deus, o Deus verdadeiro, e os assuntos espirituais sobre Jesus Cristo. Não conhecem. Não têm o desejo de conhecer também. Para conhecermos a Deus, precisamos nos aproximar de Cristo, pois Ele é o caminho, a porta, a luz que nos conduz a Deus. A pergunta então é essa: conhecemos a Deus? Sabemos para onde estamos caminhando? Irmãos e irmãs, creio que nós, pela graça, já temos a resposta. A resposta certa. Jesus Cristo, a luz do mundo. É Ele que nos conduz para Deus. E assim, jamais andaremos nas trevas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a luz do mundo. Sigamos e não andaremos nas trevas. Em nome de Jesus. Amém.